Boa noite, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, estou gravando a minha análise de fechamento do mercado Nova York e B3. Eu sou um operador virtual, estou estudando para obter o certificado de agente autônomo de investimento, operar numa mesa proprietária, gerir meu capital de forma mais responsável e obter um certificado de análise técnica. Bem, nesse caso, o fechamento do mercado, lembra vocês que pela Active Trade você pode fazer o seu cadastro, depositar em reais e fazer as negociações em mercado americano e USA 500 ou BRA 50, que representa o índice Bovespa brasileiro, com 1 centésimo, 5 centésimos no caso do BRA 50 e meio contrato no caso do USA 500. Para o dólar ien, você pode operar até a partir de 1 centavo, 1 centésimo. Mesma coisa no mini índice dólar de setembro com 1 centavo. Chama atenção que para gerir o capital em negócios de CFDs, contrato por diferença, de derivativo, você corre o risco de perder todo o seu capital. Gerencie corretamente, use as informações que eu estou divulgando para estudos e não utilize elas como chamadas de negociação. Para negociar, procure um agente autônomo de investimento na Active Trades, o link está na descrição do vídeo. Bem, no caso do mercado americano, a notícia de ontem seguiu o movimento hoje de forma bem característica, passou o nível que havia sido marcado, primeiramente esse nível, que estava definido como um nível referente à notícia. No caso, verificamos que essa situação foi retraída e agora com uma segunda notícia ele seguiu adiante. Bem, então vamos aqui mostrar pelo tempo de 1 hora como foi a movimentação. Nesse caso, o mercado abriu durante o período de não negociação do mercado à vista, ele fez uma pequena retração, porém insignificante em relação ao dia anterior, e em seguida acelerou até um topo em que a negociação foi por um período curto e reverteu para o nível de abertura do dia. Permanece nesse nível, é o que nós tínhamos avaliado em termos de notícia, ou seja, a notícia foi favorável ao mercado, o mercado respondeu, agora resta saber se ele se manterá acima desse nível de oscilação da notícia. No caso do mercado brasileiro, vou dar destaque aqui em tempos de negociação para que vocês vejam o tamanho que foi a oscilação. Porém, a barra azul continua sendo o indicador de que o suporte deveria ser mantido. Aqui ele respeitou o suporte e a média continua com a inclinação adequada, é uma inclinação que ainda não mostra um topo arredondado, mas que leva a um pullback já extremamente significante, ou seja, uma barra, no caso que eu vou arrastar essa aqui para a gente verificar, que eu não tenho certeza se é uma barra de queda. Sim, olha lá, uma barra de queda, né? Tá lá a barra, como eu havia mencionado, as barras de alta são as azuis e as pretas mudam de cor dentro desse quadrado azul, então, do retângulo azul. Então tá aí uma barra de queda, o mercado ainda tem uma retração no fechamento do dia, mas isso não impede de que ele venha amanhã a não se manter acima desse suporte, ou seja, se o alvo foi rompido, o nível que nós preconizamos como um novo alvo para ele seria um nível mais elevado, ele teria esse universo todo para voltar a uma máxima de abril, né? Uma máxima que foi uma máxima de singularidade, ou seja, que houve um consenso, e aqui ele fez o movimento, deixou essa grande figura que é um diamante, ele foi no sentido contrário, formou o diamante, foi no sentido contrário, então tá aí o diamante, né? Bem característico. O topo foi arredondado da média 72 e aqui o fundo está com essa mesma característica, ele está arredondado, segue acima. Agora resta saber se esse pequeno diamante que está desenhado aqui, né, no caso aqui utilizando a mesma movimentação do diamante anterior, então tem um topo, tem um fundo, ele fechou o diamante aqui nessa linha,
que nós estamos, que eu vou dar destaque aqui. Aqui está o diamante, né? Ele fecha a linha aqui nesse ponto, certo? E a partir daqui ele toma, como está aí, né, o desenho, ele chega até um topo, ou seja, ele oscila exatamente a metade do movimento do diamante. Então ele devolveu a queda com a alta, já chegou ao topo. Aqui nós mensuramos como um possível alvo para ele durante a semana, não durante o dia, foi bem explicado isso. Então está aqui, ó, a métrica que agora, não vou modificar essa métrica devido ao suporte que foi mencionado. Então está lá, ó, caso ela passe e venha ficar acima, isso torna-se um suporte para aquele alvo. Como está mencionado aí, o preço já está nas faixas onde houve uma aceleração, né, que é um pequeno diamante de mudança de direção, ou seja, foi lá, fez o pullback, fecha-se o diamante, muda de direção, porque estava em queda, tendência secundária, tendência primária, volta acima. E aqui, nesse caso, temos um fundo arredondado, a média de 72, e aqui um vetor indicando já a inclinação da média. Então vamos agora dar a ele essa métrica em detalhes, né, para que fique bem definido como uma linha de tendência de baixa. Bem, está difícil de editar, vamos ver se eu consigo editar. Não consegui, mais uma tentativa, não. Tá. Bem, aqui ela está tocando esse ponto e aqui ela está saindo da mínima, que deve ser a mínima que vai considerar como uma singularidade. Ou seja, a mudança de direção, o consenso. Bem, nesse caso da linha de tendência de baixa, nesse movimento que está dentro do suporte que está sendo testado, né? Ou seja, rompeu pela notícia e agora fez uma retração em 3 tempos, que seriam as ondas ABC, bem definida, e agora volta-se a respeitar a média 72. 72 do 15 minutos é uma média muito significativa para movimento de negociação. Movimentos de tendência a 72 indica agora que ele tem um gap com essa média, esse suporte. A última vez que ele tocou foi exatamente lá onde nós colocamos a linha de tendência de baixa. Ele veio, passou a 72 e não mais tomou conhecimento da 72 no tempo de 1 hora. Ele está afastado, o preço está afastado, então agora há uma convergência nesse sentido, ou seja, ela passa a ser uma média, no caso da 1 hora, com um grande índice de acerto para predizer o preço. Então vamos lá, deixaremos essa régua aqui, dizendo que ela já está a caminho de um ponto que poderá se tornar um alvo devido a esse suporte aqui. Então vamos lá, quero deixar esse bug no dia da avaliação, tá? Momento da avaliação, vamos ver se eu consigo, aqui está. Bem, a ideia é que ele fique horizontal, então vamos editar ele para ficar horizontal. O preço está no 925, então vamos deixar aqui no 925 idem. Então está aí o preço, o ponto do momento, a média abaixo, linha de tendência de alta, rompimento, reversão. Se não houver interesse comprador, ou seja, testar novamente esse suporte de alta, ou seja, passar essa resistência e transformá-la num suporte, o alvo já está pré-definido. Bem, vamos dar uma olhada agora no mercado da moeda brasileira em relação ao dólar. Nesse caso, já foi especificado por diversas vezes e já verificamos aqui que o consenso está bem estabelecido, ou seja, a notícia primeiro foi num sentido e agora há um sentido totalmente inverso, então não está relacionado com a mesma notícia, pois foi antes uma notícia dizendo que a inflação americana foi 0 e agora a mesma notícia dizendo que os preços foram 0. Há uma diferença entre inflação e índice de preços, que é IPP, são índices de preços de compra no mercado, ou seja, índices de custos, né? E aqui são índices inflacionários, são índices de consumo. Bem, os dois números foram iguais, então um contradiz ou não o outro, mas o mercado verificou dessa maneira em relação à moeda brasileira. A moeda brasileira valorizou e aqui pegou novamente valor a moeda americana em função
provavelmente da desvalorização do ativo brasileiro, dos ativos brasileiros nesse momento de pullback que está fazendo agora o mercado. Então lá o pullback e no momento da segunda barra, uma hora, a segunda barra houve a mudança, aqui atingindo um nível fatídico de 50% da barra anterior e fazendo a movimentação. Porém, formou-se um diamante gigante e manteve-se a retração na direção oposta do diamante. Então está aqui o teste e isso contribuiu para a alta da moeda americana, ou seja, a aversão ao risco. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês utilizem essas informações para o estudo de vocês, não utilize elas para a formação de negociação, ou seja, definição de preço. Bem, faltou aqui mencionar, vamos fazer rapidamente a moeda japonesa. Então ela seguiu a métrica aqui, a notícia igual à moeda brasileira, fez uma reversão, aqui ela dá valor à moeda americana e aqui dá valor à moeda americana, então, ou seja, ambas estão no mesmo sentido. Agradeço a atenção, vou publicar imediatamente às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no meu canal do YouTube. Obrigado.